toda vez que eu debato com algum paciente meu sobre prótese de joelho, a primeira pergunta ou reflexão que vem dos pacientes é: Dr. Inácio, eu não quero fazer essa cirurgia não. Ou pelo menos assim, eu não quero fazer essa cirurgia agora. Mas será que existe alguma técnica capaz de protelar, de retardar ou até mesmo evitar a cirurgia de prótese de joelho? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista especialista, dedicado há mais de uma década a oferecer as soluções menos invasivas dentro da medicina do quadril e do joelho e trazendo sempre aqui para este canal as questões mais relevantes e as principais inovações para a gente discutir, sempre num alto nível de discussão, porém numa linguagem que vocês compreendam. E se você já gostou dessa temática, se você se interessa por prótese de joelho, se você quer saber sobre soluções para postergar ou evitar uma prótese de joelho ou qualquer tema da medicina do quadril e do joelho, que são os temas que a gente mais aborda aqui, especialmente inovações e técnicas minimamente invasivas, já dá a sua curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal porque não custa nada, é só um clique e você já está inscrito e isso ajuda demais o nosso trabalho, porque diz para o YouTube que você está gostando e que mais pessoas podem também gostar desse conteúdo que a gente oferece. Logo, ele vai oferecer para mais gente e eu e você vamos conseguir ajudar cada vez mais gente e difundir conteúdo sério em saúde. Então se inscreve, dá a sua curtida e quando terminar esse vídeo, espalha para o maior número de pessoas possível. Combinado? Se você quer saber mais informações ao meu respeito, aqui na descrição tem links e meios de você me encontrar na internet, tem o meu currículo resumido também, o linkzinho para ele. Aqui no QR Code que vai estar aqui em cima, você pode escanear ou fazer um print da sua tela e vai baixar um cartão digital com todos os meus contatos ou procura na internet, coloca Dr. Inácio Ventura, ortopedia, quadril, joelho, que você vai me encontrar de algum jeito, certo? Vamos lá falar do que interessa. Quem me conhece e me acompanha por aqui sabe que eu jamais seria imprudente ou leviano a ponto de falar de um tema desse com tamanha seriedade sem bastante embasamento teórico ou sem pelo menos um bom trabalho científico para a gente discutir e debater aqui. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, graças a este trabalho aqui. Olha só, esse trabalho é um trabalho do ano passado, um trabalho bem recente, publicado por um grupo muito sério e que estuda há muito tempo esse tipo de soluções que a gente vai conversar aqui. Já começo logo agradecendo ao colega, ao grande amigo e irmão que me enviou esse trabalho, inclusive, que é o professor Fábio Lana, que participou e participa da minha vida de maneira muito intensa. Eu aprendo demais com ele, devo muito da minha vida a ele. Obrigado, professor Lana. E olha só já o título do trabalho, o que ele apresenta pra gente aqui. A tradução é: injeções de plasma rico em plaqueta atrasam a necessidade de uma artroplastia de joelho. É um estudo retrospectivo. O que quer dizer isso? Que ele analisou casos passados e uma análise de sobrevida. Nesse contexto aqui, o autor quer dizer que é o tempo em que aquele tratamento, no caso as injeções de plasma rico em plaqueta, permitiram que os pacientes ficassem livres da prótese de joelho. Então é uma sobrevida do joelho sem a necessidade da prótese do joelho, certo? Mais ou menos essa a tradução. E aí, de antemão, antes que me crucifiquem aí, especialmente colegas da área da saúde, falam: o quê? O Inácio está falando de evitar prótese de joelho, algum tratamento que faça isso. Calma, não sou eu que estou falando, eu vou botar aqui o recorte, tá, do objetivo do trabalho que os autores escreveram e vou destacar aqui a frase que é para verem que não sou eu que estou falando isso, tá bom? Olha só. The ability of PRP to postpone and even avoid knee replacement. Perdoa meu inglês, tá? Mas o que ele quer dizer? Esse é o objetivo do autor com o trabalho, tá? Mostrar a habilidade do PRP em postergar, em empurrar para frente, empurrar com a barriga ou até mesmo evitar a necessidade de uma prótese de joelho. Palavras dos autores. O que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Para você saber o que esperar desse vídeo, para você ver que vai valer a pena acompanhá-lo inteiro. Claro que eu vou explicar para vocês o trabalho, o que quer dizer isso aqui. A gente vai discutir os resultados, que eu já adianto que são muito empolgantes e interessantes. Não se preocupe que não vai ser nada muito técnico, assim, vai ser sempre, como vocês sabem, aqui numa linguagem compreensível para vocês. Eu vou tentar traduzir o que os autores encontraram. Vou me preocupar em destacar para vocês os aspectos mais essenciais que levaram aos sucessos, tá? Ao sucesso clínico encontrado por ele. Aí eu já dei um spoiler, já adiantei que ele encontrou uma taxa de sucesso muito boa. E fazer algumas correlações com a vida prática, com o nosso dia a dia de consultório, para que vocês tenham mais facilidade de compreensão. E, obviamente,
Vou falar sobre os pontos fracos desse trabalho. Todo trabalho tem algum déficit, algum ponto a ser analisado ou criticado, e como não poderia faltar, no final eu vou falar, vamos dizer assim, um combo sucesso para vocês. Vou juntar todos esses resultados que ele encontrou, as opiniões dele, vamos dizer assim, com as minhas opiniões da minha experiência clínica, para a gente formular o que seria um combo sucesso do tratamento não cirúrgico conservador da artrose do joelho. Então vamos começar explicando, porque faz parte do cerne do trabalho. Claro que de uma maneira mais simples, senão a gente passaria o dia inteiro aqui, mais simples e mais clara, o que é o tal do plasma rico em plaqueta que ele discute aqui. Bom, nós temos uma área hoje em crescimento no mundo inteiro. Vocês já me viram falar disso em alguns vídeos aqui e nas minhas postagens eu sempre comento bastante a esse respeito porque eu sou um admirador, um grande fã e estudo há muito tempo isso, graças ao meu professor Fábio Lana, que eu agradeci no início do vídeo, que é a medicina regenerativa. Isso é uma das áreas que mais cresce no mundo porque é uma área que se dedica a estudar, basicamente, estratégias que favoreçam as capacidades do teu próprio corpo de regenerar os seus tecidos, de cicatrizar os seus tecidos, de controlar os processos de doença do seu próprio corpo. É usar o máximo da habilidade do teu corpo. De diversas maneiras a gente tem como estimular isso através de várias técnicas para que o seu corpo otimize o próprio tratamento dele contra as principais mazelas da saúde que nós temos. E aí não só relacionado à ortopedia, tá? Claro que aqui a gente fala do maior problema ortopédico que nós temos, que é a artrose, é o desgaste das juntas. Mas isso também pode ser utilizado para as tendinopatias e fora da ortopedia para tratamento de doenças cardíacas, do diabetes, da dermatologia, para a alopécia, para tratar os carecas, vamos dizer, tá? Então assim, a gente tem uma área que cresce muito, a medicina regenerativa está em franca ascensão. Dentro de todo o amplo leque da medicina regenerativa e o que ela estuda, uma parte dela é dedicada a procedimentos, ou seja, procedimentos que possam auxiliar o teu corpo nesse processo de cicatrização. Dentre esses procedimentos, muitos deles utilizam enxertos autólogos. Pô, que palavra complicada, Inácio, explica. Vocês já ouviram falar de enxerto, com certeza. Enxerto é sempre que a gente utiliza alguma parte do nosso organismo para cumprir uma função em outro local do organismo. Então, muita gente já viu enxerto de pele, por exemplo, a gente tem grandes perdas em queimaduras e a gente tira um pedaço de pele de um local bom, que não sofreu queimadura, coloca naquele lugar da queimadura e aquilo estimula uma cicatrização. Na ortopedia, a gente também pode trabalhar dessa maneira. E os principais enxertos que são utilizados historicamente no mundo são enxertos que contenham células com grande potencial de controlar a inflamação. Aí não é nem... É importante que vocês entendam que é diferente de um efeito puramente anti-inflamatório. Por isso que é completamente diferente de medicações, tá? Porque o que esses enxertos fazem nos principais usos, nas principais regiões para tratar problemas ortopédicos, não é acabar com a inflamação. Entendam, isso é um pouco mais técnico, mas que para ter cicatrização, algum grau de inflamação eu preciso ter. Só que é uma inflamação controlada. Tudo no organismo funciona como o equilíbrio. Se eu tenho nada de inflamação, eu não cicatrizo, por exemplo, uma lesão de pele. Se você não tiver nenhuma capacidade inflamatória, você vai cortar e vai ficar sangrando, até infeccionar aquilo e talvez ou você morrer de hemorragia, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho de inflamação para combater patógenos, bactérias que queiram se instalar ali e um pouquinho de inflamação para cicatrizar, para estancar aquele sangramento. Porém, se eu tiver muita cicatrização, eu começo a ter problemas também. Eu começo a ter uma reação inflamatória exagerada. Haja vista, essa é, por exemplo, a principal causa de gravidade no Covid. O Covid, a gente tem visto tantos casos drásticos porque o organismo entra num ciclo inflamatório tão intenso que isso acaba fazendo mal para a saúde do paciente. Logo, como tudo na vida, o equilíbrio é o ideal. E esses enxertos que nós utilizamos na ortopedia, retirando de alguns locais, que eu já vou comentar quais, e aplicando em locais doentes, eles têm a capacidade de fazer exatamente isso. Meio de mostrar, essas células que estão nesses enxertos mostram para aquela região doente qual o nível ideal de inflamação que ela tem que encontrar. Porque se eu tiver muita inflamação num joelho com artrose, por exemplo, eu vou ter destruição de cartilagem, mais destruição, cada vez mais destruição. Eu vou ter um joelho vermelho, um joelho inchado, eu vou ter dor, eu vou ter limitação, porque tem muita inflamação. Eu também não posso ter pouca demais, porque senão eu tenho outros problemas. Então, esses enxertos têm a capacidade de fazer o que a gente chama de uma modulação inflamatória, atingir o nível ideal de inflamação, no nosso exemplo aqui, para o joelho, no caso da artrose de joelho.
3 principais fontes de enxertos nós temos no corpo e utilizamos muito na medicina regenerativa, mundialmente falando. Uma fonte importante é a gordura, sabiam? A gente tem na gordura um dos maiores estoques de célula-tronco mesenquimal, que é a célula capaz de dar origem a tecidos como cartilagem, osso, gordura. E é uma célula muito potente para modular esse estímulo inflamatório. Então, gordura é uma fonte. Outra fonte que se utiliza é o aspirado da medula óssea. Então, o sangue da medula óssea, onde está concentrado, produzindo todo o nosso sangue que circula no nosso corpo, e a principal fonte nos adultos é a bacia, também é rica em células capazes de controlar essa modulação inflamatória. E uma terceira fonte importante é o sangue periférico, o sangue que a gente tira quando vai no laboratório. Quando a gente retira o sangue, vem um monte de estruturas, mas quando esse sangue é preparado por algumas técnicas que os autores demonstram no trabalho, eles abrem mão do que não é interessante para aquele uso, para aquele fim que se deseja, e sem fazer nenhum preparo do sangue, não se modifica célula, não se faz nada disso. Simplesmente se retira o que não se interessa e se concentra aquelas células da maneira como elas estão ali dentro dos vasos sanguíneos, só que de maneira muito concentrada. Isso pode ser aplicado e utilizado para determinados fins. No caso do trabalho, o autor utiliza para tratar a artrose de joelho. Compreenderam? Então eu dei essa explanação mais geral, porque esse é um tema tão interessante que eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem um pouco mais, porque a gente vai ver cada vez mais isso chegando com maior frequência até a gente, e muito em breve no Brasil a gente vai ver muitos médicos falando disso, certo? Então já quis dar essa geral, mas para o contexto desse trabalho, este último tipo de enxerto que eu falei, advindo do sangue periférico, com a concentração das plaquetas, gera este plasma rico em plaquetas que o autor utiliza para o tratamento da artrose. Agora, explicando alguns detalhes do trabalho, os autores reuniram praticamente 700 pacientes e, na verdade, ele fez 2 estudos em um, tá? Ele pegou, uma das análises que ele fez foi todos os pacientes que precisaram ser submetidos à prótese de joelho entre 2014 e 2019. E ele pegou todos esses pacientes e, dentro desse grupo, os pacientes tinham que ter 2 critérios. Foram pacientes que em algum momento tinham recebido o plasma rico em plaqueta como tratamento e, mais importante, que no momento em que eles receberam o plasma rico em plaqueta como tratamento, eles já tinham indicação para fazer a prótese de joelho. O que significa isso? Que esses pacientes desse grupo, ou seja, tinham uma artrose muito grave, em que todas as terapêuticas conservadoras já haviam sido tentadas e tinham falhado, foi dado para eles a opção de fazer a prótese de joelho ou fazer o plasma rico em plaqueta, em algum momento, tá? E foi feito isso. Tempos depois, esses pacientes acabaram precisando realmente da prótese de joelho, que foi entre 2014 e 2019. Então, o autor partiu, neste grupo, do momento em que os pacientes precisaram da prótese de joelho. Por isso que o trabalho é retrospectivo, como eu falei lá no início. Ele pegou os pacientes que precisaram de prótese de joelho, partiu daí, entre esses anos, e voltou para ver o que eles tinham feito antes desse momento. E eles tinham precisado do PRP, e quando precisaram do PRP, eles já tinham indicação de prótese, mas quiseram ainda assim fazer o PRP. O que ele encontrou analisando esse grupo? E dentro deste grupo, ele dividiu os pacientes entre o que ele chamou de respondedores ou não respondedores. O que quer dizer? Pacientes que, depois do PRP, plasma rico em plaqueta, ficaram mais de 1 ano e meio sem precisar da prótese, ele considerou respondedores, pacientes que responderam bem ao tratamento. Os que antes de 1 ano e meio precisaram ser submetidos à prótese, ele considerou como não respondedores, que não responderam bem ao tratamento. Mas olha que resultado impressionante. Quase 75% dos pacientes, ou seja, 3 em cada 4, foram respondedores. Responderam e não precisaram colocar a prótese em menos de 1 ano e meio. Lembrem que eram pacientes que já tinham indicação de prótese quando resolveram fazer a aplicação. E ainda assim, permaneceram 1 ano e meio e ainda estavam bem, 75%. Mais ainda, desses que responderam bem, não só 1 ano e meio depois eles não tinham precisado da prótese, como o tempo médio foi superior a 5 anos. Ou seja, alguns pacientes, 25%, não responderam bem mesmo e precisaram da prótese antes de 1 ano e meio. Paciência. Mas os que não precisaram tiveram um período sem necessidade de prótese superior a 5 anos. Isso é muito interessante, gente. Digo mais, cerca de 17% desses pacientes durou o efeito, assim, deles não precisarem de uma prótese de joelho, mais de 10 anos. É realmente muito empolgante a gente ver um resultado desse. Eu adoro estudar por causa disso, que a gente vê essas coisas interessantes.
Mas é claro que a gente falou que 1/4, 25%, responderam mal, precisaram mesmo assim da prótese em menos de 1 ano e meio. Que fatores foram que diferenciaram os pacientes que tiveram bom resultado e os que não tiveram? Lembrem-se que todos tinham artroses avançadas. O nível de artrose era equiparado, porque todos tinham indicação de prótese. Dentro desse grupo, um dos principais fatores foi a idade, tá? Pacientes mais jovens responderam melhor ao tratamento com o PRP, com o plasma rico em plaqueta. E um outro fator que ele encontrou associado é quanto melhor respondia aquele grupo, quanto mais tempo ele ficava livre da prótese, ele verificou que mais ciclos de tratamento ele tinha feito. O que ele quis dizer com isso? A sequência de tratamento que ele utiliza com o plasma rico em plaqueta é uma sequência com algumas aplicações seriadas espera o tempo para ver o resultado que vai ter. E muitas vezes o paciente fica feliz da vida ali 1 ano e decide reaplicar. Ele quer fazer um novo ciclo. Assim como a gente faz com ácido hialurônico, em que os pacientes vêm 1 vez por ano para a gente aplicar, por exemplo. Ele viu que os grupos que duravam muito tinham feito vários ciclos. Isso traz um recado importante para a gente, que parece que quanto mais precoce você inicia esse tratamento, claro que a gente está falando que tem que ter diagnóstico correto e ter tentado outras coisas, mas o resultado é melhor. E quanto mais vezes você repete esses ciclos, maior a tendência de bons resultados também. Tá? Pelo menos foi isso que ele encontrou nesse trabalho. Muito legal. Então esse foi um grupo do trabalho dele, que foi o grupo em que ele pegou os pacientes que precisaram de próteses e partiu para olhar para trás o que eles tinham feito. E o outro grupo? O outro grupo foi o que ele quis analisar a sobrevida sem precisar de prótese. Sobrevida naquele sentido que eu falei para vocês, ou seja, para os pacientes que eu fiz esse tratamento, plasma rico em plaqueta, quanto tempo eles vão ter um joelho que não precise de prótese? E aqui o grupo é um pouquinho diferente, porque ele partiu de pacientes, todos que tinham artrose de joelho, obviamente, mas aqui as artroses eram em diferentes graus, em diferentes estágios. Não eram pacientes, todos eles precisando de prótese naquele momento, de artrose avançada. Misturou pacientes com artrose mais leve, artrose mais avançada. Ele pegou simplesmente pacientes que, no ano de 2014, fizeram um ciclo de tratamento com PRP. Ponto. E, inclusive, pacientes que o primeiro ciclo de tratamento com PRP foi em 2014 e outros pacientes já vinham tratando com PRP há alguns anos, tá? Até chegar em 2014. Em 2014 fez, entrou no estudo e ele continuou seguindo e acompanhando para ver se esses pacientes precisariam ou não de prótese e quanto tempo levaria para eles precisarem da prótese. Sendo que ele encerrou a análise dele em 2019, que, como a gente falou, o trabalho usou esse período aí. Pode ser que muitos ainda estejam aí sem precisar de prótese. Qual foi o resultado? O que ele encontrou? Para você ter uma ideia, cerca de 70% dos pacientes não estavam precisando de prótese num follow-up de 9 anos. Os pacientes, durante 9 anos fazendo esses ciclos de tratamento com PRP e ainda não estavam precisando de prótese. Claro que pode ser que sejam pacientes que tinham artrose muito inicial, não sei, mas já é um grande resultado. Cerca de 90% com follow-up, um segmento, uma avaliação de médio de 6 anos, cerca de 90% dos pacientes não tinham precisado ainda de prótese. Então são resultados, mais uma vez, muito animadores. Especificamente neste período de 5 anos, de 2014 para 2019, foi superior a 85%, acho que 86% dos pacientes não precisaram de prótese. E assim como eu falei, pode ser que nem estejam precisando ainda, porque o trabalho foi encerrado em 2019, a análise dele, mas os pacientes continuam aí, certamente fazendo seus tratamentos, se eles tiveram resultados tão positivos. Mas é claro que a gente tem que analisar aqui, mais uma vez, a gente sempre tem que buscar compreender as coisas, não simplesmente aceitar os dados, a gente compreender o porquê daquilo. Qual a diferença? Por que alguns pacientes tiveram sucesso e outros não tiveram? É assim que a gente aprende para a gente tentar encontrar os melhores tratamentos para os pacientes. E nessa avaliação desse grupo de pacientes, o que foi que ele encontrou que diferenciou, por exemplo, que determinou que alguns tivessem sucesso e outros não? O principal fator foi a gravidade da artrose. Parece lógico isso, mas algumas pessoas têm dificuldade em entender. Então, todos os tratamentos não cirúrgicos, os tratamentos conservadores para artrose, têm sucesso maior em estágios iniciais da artrose. E é por isso que, se você tem um diagnóstico de artrose, não perca tempo. Você tem que começar a implementar tratamentos e mudanças de estilo de vida o quanto antes, porque você vai se beneficiar durante mais tempo. Quem chega já com uma artrose extremamente avançada pode ter sucesso? Certamente, mas a chance é muito menor de quem começou a tratar no início. Então esse foi o fator determinante, grau da artrose, o primeiro. Mas ele isolou esse fator. Tá bom, dentre os pacientes que só tinham artrose grave e que a gente fez isso,
que outros fatores determinaram sucesso ou não? E aí ele encontrou mais uma vez o fator idade. Os pacientes mais jovens responderam melhor. Claro que os mais jovens têm uma tendência a ter uma artrose menos avançada também, mas ele tentou isolar esse fator. O fator número de ciclos de tratamento, mais uma vez, esteve associado a sucesso, ou seja, pacientes que tinham sucesso há mais tempo estavam fazendo o tratamento há mais tempo e repetiram mais vezes o tratamento com as aplicações do PRP. E um outro fator interessante foi um tipo de aplicação diferente, ou seja, essas aplicações de PRP que ele fez para tratar a artrose, ele usou dois protocolos. Alguns pacientes ele simplesmente aplicou dentro da junta, dentro da articulação do joelho, no próprio consultório, como a gente faz com ácido hialurônico. Mas pacientes que tinham uma artrose mais avançada, ele preferia fazer a primeira sessão no centro cirúrgico, com uma aplicação no osso. Então ele colocava o PRP no osso que está sofrendo do joelho com artrose, no osso da canela e no osso da coxa, tá? Ali bem próximo do joelho já, e dentro da junta. Ou seja, ele fez uma aplicação mais global, que pegou mais áreas do joelho. E depois deu sequência com aplicações só dentro da junta. Esse foi um fator de sucesso importante. Então, quando a gente pegava somente os casos de artrose grave, esses três fatores levaram a mais sucesso. Pacientes mais jovens, número de ciclos de tratamento e local de aplicação. Pacientes que tiveram aplicação intraóssea tiveram resultados melhores do que aqueles que aplicaram somente dentro da articulação. Então vejam como a gente pode tirar várias lições desse trabalho bacana, trabalho interessante que o pessoal fez. Primeiro, assim, de conclusões, além desses resultados fantásticos que ele encontrou, tá? A gente pode tirar de conclusões aqui, que é bem importante, porque essa é uma dúvida que muitos pesquisadores têm no mundo e muitos trabalhos, que parece haver um efeito cumulativo. Ou seja, o uso do PRP, e isso pode ser extrapolado para esses outros enxertos que eu falei, parece que eles vão tendo cada vez mais efeito à medida que vão sendo mais utilizados, quando os ciclos serão repetidos. E mais do que isso, parece que quando se começa a sua utilização com maior precocidade, logo, eu farei durante mais tempo, os efeitos também são mais benéficos. Já é uma discussão interessante que o autor traz baseado nesses resultados dele. Outro aspecto é que ele confirmou, só que com um desfecho diferente, vamos dizer, uma superioridade sobre o ácido hialurônico isolado. Então, a maioria dos trabalhos que a gente sabe é que as aplicações dos enxertos, comparando com a aplicação do ácido hialurônico, quando a gente está avaliando sintomas, dor e limitação funcional, ambos atingem resultados bastante semelhantes em termos de intensidade de alívio. Só que os efeitos dos enxertos biológicos, dos ortobiológicos, tendem a ser mais duradouros. Enquanto as aplicações com ácido hialurônico duram alguns meses, às vezes começa a cair depois do sexto, sétimo mês e vai até um ano, a dos enxertos começa a crescer um pouquinho depois, o alívio começa a ficar maior após alguns meses e é um efeito que dura mais, muitas vezes por mais de um ano. Isso era uma coisa que já se sabia. No trabalho dele, o que ele encontrou e fez uma correlação é de que o tempo que se demorou para precisar da prótese a relação foi parecida, foi maior do que a do ácido hialurônico. Porque a gente tem trabalhos também que já demonstraram que o ácido hialurônico tem um potencial de retardar a prótese de joelho em cerca, varia dos trabalhos, mas entra em uma média de 2 a 4 anos. Como ele mostrou números bem mais avançados, a gente pode tirar a mesma relação, que tem efeitos positivos como o do ácido hialurônico, só que mais duradouros. E também atingindo uma porcentagem maior de pacientes. Então, tem trabalhos de ácido hialurônico que mostram essa sobrevida sem necessidade da prótese de joelho em torno de 67% em 5 anos, o que aqui ele encontrou mais de 85%. Tá? Então, realmente, ele mostrou aí resultados de que dá para inferir, neste trabalho dele, que o plasma rico em plaqueta tem resultados superiores ao do ácido hialurônico utilizado de maneira isolada. Outra discussão interessante que ele trouxe, e que é bem importante que vocês compreendam isso, é em relação a essa diferença que ele encontrou. Quando ele equiparou gravidade, ou seja, a idade variava, mas a gravidade, a severidade da artrose era a mesma. Eram 2 joelhos com artrose muito grave. No paciente mais velho, no paciente mais jovem. O paciente mais jovem teve melhores resultados com o tratamento do plasma rico em plaqueta. Por quê? O que explicaria isso se a gravidade era a mesma? E aí o que ele levanta, e que a gente também estuda isso dentro da medicina regenerativa, que vocês precisam compreender, é que todos esses enxertos, lembrem-se que eu falei para vocês, de que eles são retirados do próprio paciente. Então é algo que eu coleto daquele paciente, preparo de alguma maneira e reaplico naquele mesmo paciente. É algo dele que volta para ele simplesmente após algum preparo básico, tá? E da maneira adequada, obviamente. Logo, é como se o próprio paciente fosse a fábrica da medicação dele. A gente está falando de uma medicação viva.
ela tem ações biológicas, só que a fábrica é você mesmo. Então, é óbvio que pessoas diferentes apresentarão resultados diferentes. E aqui é tão importante a compreensão, especialmente para quem busca a pílula mágica. Nossa, essa terapia é maravilhosa, então, para mim vai dar certo. Será? Será que vai dar certo igual naquele outro paciente que é atleta? Será que você está com uma fábrica tão eficiente de células como aquele outro paciente que leva uma vida bem regrada? Façam essa reflexão, porque a gente já falou isso várias vezes aqui no canal em diversos vídeos. As medidas mais efetivas e consagradas, não cirúrgicas para o tratamento da artrose, são hábitos de vida saudáveis. É dormir bem, é não se estressar, ter controle da ansiedade, ter hobbies, lazer, prazer na vida, ter uma cabeça positiva, se alimentar adequadamente, não comer porcaria, industrializados e processados, comida de fonte natural e praticar atividades físicas. Eu não canso de repetir que essas são as medidas mais efetivas. E aqui, se alguém estava esperando a pílula mágica, entenda que uma pessoa que faz tudo isso que eu falei tem uma fábrica de produtos para se autotratar muito melhor do que a de quem não tem esses hábitos na vida. E é isso que ele levanta o raciocínio também no trabalho. Por quê? Pelo menos em princípio, pacientes mais jovens tendem a ter um organismo mais sadio do que pacientes mais velhos. Então, mesmo tendo artrose no mesmo grau, as células e os enxertos produzidos pelos jovens tendem a ter uma qualidade maior do que a dos pacientes mais velhos. Mas isso é uma conclusão meio simplista, porque eu conheço inúmeros pacientes mais velhos que se cuidam muito mais do que muitos jovens, tá? Só entendam que troquem na cabeça de vocês a idade como fator pela saúde basal. Se eu sou mais saudável, se eu me cuido mais, eu com certeza usufruirei melhor destes tratamentos aí quando for indicado. Esse é o recado que tem que ficar. E antes de eu falar os pontos negativos, porque nem tudo são flores, né? Antes de eu falar esses pontos negativos e assim, ó, algumas críticas ao trabalho e daquele combo sucesso que eu quero fazer o exercício de imaginar aqui com vocês para o tratamento não cirúrgico da artrose do joelho, eu quero pedir mais uma vez para você que, se você nunca tinha ouvido falar de tanta coisa interessante, nunca tinha te explicado um trabalho com tantos detalhes e te feito compreender algo extremamente técnico, tá? Muitos médicos não compreendem isso aqui e eu estou tentando fazer vocês compreenderem porque eu quero que vocês entendam mesmo e virem especialistas, como eu sempre falo aqui. Se você gostou de tudo isso, valorizou e está gostando do vídeo e aprendeu algo novo e acha que isso pode ajudar muito mais gente, se você está tão empolgado quanto eu, não deixa de dar a sua curtida aqui e não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para você receber outros conteúdos como este e mais do que isso, para você mostrar para o YouTube que esse canal é um canal bacana, que merece ser ofertado para mais gente, porque aí nós estaremos espalhando saúde e ajudando cada vez mais gente. E você pode fazer isso manualmente também, espalhando esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp que você tiver, por e-mail, mostrando para as pessoas, vai espalhando, chega na fisioterapia, vai passando, mostrando para as pessoas, pode estar passando na televisão da sua casa quando você estiver recebendo as pessoas, tá bom? Me ajuda a divulgar um trabalho com seriedade e a gente levar informações preciosas para pessoas que estão precisando de ajuda. Não custa nada e não dá trabalho, se inscreve aqui para a gente fazer esse canal crescer. Seja mais um dentro dessas hoje 33 mil inscritos no canal. Não é pouca gente não. Vamos fazer parte desse movimento. Vamos lá então. De pontos negativos que a gente tem que observar é que, primeiro, existem diversos trabalhos no mundo e diversos tipos de trabalho, tá? A gente não pode extrapolar as conclusões todas como uma verdade absoluta. Este trabalho, por exemplo, tem um defeito que o autor mesmo coloca, que ele não é um trabalho, como a gente conversa algumas vezes aqui, controlado. Tá? Ele não é controlado e tem uns outros termos aí que a gente usa que eu não vou repetir aqui, mas eu já repeti em outros vídeos, randomizado, duplo cego, que são termos, são estilos de construção do trabalho que elevam o nível de evidência dele, transformam o trabalho num trabalho mais confiável, mais robusto, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? E o próprio autor coloca. Toda vez que você aplica uma injeção no joelho de alguém, essa pessoa está vulnerável ao efeito placebo que a gente conhece. Ou seja, se ela está recebendo um tratamento, isso já gera uma modificação mental de acreditar naquilo ali e só isso já gera melhora. Isso, sob o ponto de vista científico, é um fator confundidor, é um viés. O que eu quero dizer? Para a gente dizer que esses resultados são tão bons assim, a gente teria que pegar um grupo, fazer esse tratamento. Pega outro grupo, faz finge que está aplicando alguma coisa, porque a pessoa vai ter o mesmo efeito psicológico, mas você não aplicou o plasma rico em plaqueta. E aí você avalia esses resultados.
vale a pena dizer para vocês que já existem inúmeros trabalhos que fizeram isso, tá? Ou seja, trabalhos de alto nível de evidência e que mostraram resultados muito positivos para o PRP. Mas eu só quis fazer essa crítica especificamente a este trabalho, que não é um trabalho controlado. É um trabalho que ele pegou pacientes que só fizeram esse tratamento, sem confrontar com outro grupo, e apresentou os resultados destes pacientes. Uma outra observação é que vocês me veem falar em muitos vídeos aqui, este é o trabalho do mais alto nível de evidência, é um trabalho multicêntrico, é uma meta-análise, é uma revisão sistemática. O que é isso? São trabalhos feitos em vários serviços do mundo ao mesmo tempo, são trabalhos que analisaram um conjunto de outros trabalhos, logo eu tenho vários pontos de vista. Eu tenho vários pesquisadores de locais diferentes buscando determinado resultado ou responder determinada questão. Este é o trabalho de um grupo. É o resultado que um grupo encontrou. Logo, a gente sempre está vulnerável para o bem ou para o mal, à experiência deste grupo. Este grupo que eu citei para vocês, felizmente, é um grupo que estuda isso há muitos anos e é um grupo sério, pelo menos em princípio. Nas publicações todas, a gente não tem nenhum relato de ser um grupo que gere qualquer desconfiança. É um grupo muito sério que se dedica muito a estudar isso. Mas é um grupo, eu só quero dizer que não necessariamente esses resultados podem ser extrapolados para a mão de todo mundo. Como tudo na vida, existem protocolos, existem meios de chegar a esses enxertos, de se aplicar nos pacientes. Tudo isso tem influência nos resultados finais, tá bom? E vamos encerrar com a brincadeira que eu fiz aí do combo sucesso absoluto para o tratamento de um paciente no consultório e aqui no contexto desse vídeo de tratamento da artrose do joelho avançada. Na verdade, é uma extrapolação de todos esses aspectos que eu comentei aqui como tratamentos mais efetivos, de sucesso e sem efeitos colaterais para artrose, ou seja, hábitos de vida saudáveis, mais uma junção com resultados que esse autor encontrou no trabalho dele e citações que ele descreveu de outros trabalhos da literatura, especialmente em relação ao ácido hialurônico, que eu comentei alguns números aqui também, e demais aspectos que eu comento em muitos outros vídeos aqui no canal e já coloquei como a chave para o sucesso de qualquer tratamento, que são aspectos psicológicos do paciente e de relação médico-paciente. Isso é essencial para o sucesso de qualquer tratamento. Então eu diria que o combo perfeito, ou seja, o paciente ideal e que vai encontrar a maior taxa de sucesso para qualquer tratamento, na minha visão, unindo todos esses aspectos que eu julgo de extrema relevância, o paciente que certamente ficará muito satisfeito com qualquer tratamento que seja feito. Ou seja, isso é sucesso, que será bem sucedido qualquer tratamento, na minha visão, é um paciente altamente esclarecido, que teve acesso a conteúdos como este aqui que eu apresentei para vocês, que discute e teve a chance de conversar todos esses aspectos com o seu médico durante a consulta, ou seja, uma adequação de tudo isso aqui e que eu abordo tanto no canal para o seu caso especificamente, individualizada, porque a gente sabe o que para você funciona. Além disso, um paciente com a mente positiva, um paciente bom, um paciente confiante, um paciente que acredita que vai dar certo. Eu já discuti isso no vídeo da semana passada, o quanto isso é associado ao sucesso do tratamento. Um paciente com um mínimo de dúvidas, inseguranças e receios. Claro que sempre pode existir, mas elas têm que tentar todas ser sanadas. Logo, ele tem que ter uma relação, uma conexão e integração com o seu médico muito íntima. Só assim ele não vai ter inseguranças, receios e dúvidas em excesso. Então tem que ter essa relação médico-paciente muito firme e sólida, que tenha expectativas claras, ele sabe o que ele quer e aonde ele pode chegar com aquele tratamento. Além de claras, expectativas realistas, onde o médico tem que ser sincero e franco com o seu paciente. Essencialmente, disposto a fazer a sua parte. Então é um paciente que não pode delegar 100% da responsabilidade do sucesso para a equipe que está tratando dele. Vocês têm a parte de vocês, então façam o papel de vocês. Quando nós trabalhamos juntos pelo seu bem-estar, a nossa chance de atingi-lo é infinitamente maior. Então esse paciente tem que fazer a sua parte. E, acima de tudo, eu diria, um paciente que tenha escolhido uma equipe da sua confiança, que seja experiente, que seja uma equipe de ponta, antenada, ligada em todas as inovações que estão acontecendo. E mais do que tudo também, eu diria uma coisa que vocês devem buscar no profissional que vai assistir vocês, que eu valorizo muito. Para isso, grande parte da minha formação foi voltada porque eu sempre admirei profissionais com essa característica e fui buscá-la em mim e na minha equipe, um grupo, uma equipe que te ofereça um amplo leque de opções, ou seja, que te dê opções de tratamento, que saiba trabalhar com variabilidades.
que não tenha alguém que só saiba fazer uma coisa, vai sempre te oferecer essa coisa. Então fiquem atentos a isso quando vocês forem buscar uma equipe de confiança para cuidar da saúde de vocês. Tem um ditado que é muito famoso no meio ortopédico, a gente usa bastante. Eu até tentei descobrir de quem era a autoria da frase, mas não consegui, porque ele é atribuído a tantos autores que eu não consegui ter a certeza de quem é. Mas que vale para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, e eu queria encerrar com essa frase, que é: para quem só tem um martelo como ferramenta, todos os problemas viram prego. Ou seja, por que eu estou falando isso aqui? Porque vocês me veem falar muito de cirurgia, assim, proporcionalmente aqui no canal eu tenho uma porcentagem muito maior de vídeos de técnicas cirúrgicas, tentando tranquilizar vocês, mas vocês veem que muitas vezes eu ressalto a questão dos hábitos de vida, dos tratamentos conservadores, da importância de uma fisioterapia de qualidade, porque a gente tem que buscar oferecer para vocês sempre opções. Vocês têm que ter opções para poderem decidir o que é melhor para vocês e não só terem um caminho, a única opção, e se sentirem obrigados a ter que ir para aquilo ali. Lembre dessa frase, tá? Para quem só tem martelo, todo problema vira prego. Para quem só pode te oferecer uma coisa, aquela vai ser a única solução para todos os problemas. Muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha trazido novidades para vocês aí, que vocês tenham ficado tão empolgados com esses resultados desse trabalho como eu fico com tudo que eu vejo nessa linha de raciocínio aqui de publicação. Sou muito feliz e entusiasta da medicina regenerativa. Tenho certeza que ao longo dos próximos anos teremos muito para oferecer para os pacientes em qualidade de tratamento e levando a índices cada vez maiores de sucesso. Obrigado mais uma vez, não esqueça de espalhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhecer, dar a sua curtida se você não deu ainda, se inscrever aqui no canal e aproveita e dá uma passeada aqui e veja outros vídeos tão interessantes quanto esse que a gente tem aqui, certo? Um abraço e até o próximo vídeo.